pessoal, bem-vindos ao nosso podcast em homenagem ao Dia das Mães. Eu tenho duas mães incríveis aqui comigo, claro, três, né, gente? Porque eu também sou uma mãe incrível. Então nós estamos aqui em três mães especiais para a gente bater um papo mega gostoso hoje sobre o Dia das Mães. Você que é mãe, você receba esse presentão que a gente vai dar para você, porque a gente pensou em tudo, combinou tudo para poder ajudar você, para chegar até a sua casa com informações maravilhosas. Vai ser uma conversa muito aberta, uma conversa muito tranquila. Eu tenho aqui a Dalete Feitosa. A Dalete Feitosa é mãe de 4 filhos, não é isso? 4 rapazes. E a Dalete, ela é empresária, ela tem uma empresa de turismo que se chama Dali Turismo. Viaja o mundo todo. Então, se você quiser, depois entra aí no site dela, entra aí no Instagram e você vai ver para todo lugar que ela vai. E essa aqui é a Daisy Reis, mãe de 3. A gente tá na conta, viu, gente? Ela tem 4, ela tem 3, eu tenho 2. A gente vai descendo assim na escadinha, né? A Daisy Reis é terapeuta de casal e família. Então, hoje esse papo vai render, porque comigo você já me conhece, né? Sou mãe de 2. Tô esquecendo de falar o mais importante, gente. Eu tava pensando nisso. É verdade? Pois é. Eu, mãe de 2, você mãe de 3, você mãe de 4. E nós 3, filha de uma mãe só. Isso. É isso aí, galera. Nós somos irmãs. Irmãs. A minha irmã mais velha, a minha encostada, a minha irmã mais velha e eu bem mais nova, entendeu? Muito bem, manas queridas. Muito obrigada por aceitarem o convite para estar aqui com a gente hoje. Vai ser bom demais a nossa conversa, eu tenho certeza. E vai ajudar muito nosso público, as meninas que são mães e tal. Vamos começar. Como é que foi essa história de vocês se tornarem mãe? Tinha essa expectativa? Vocês queriam isso? Ou acabou acontecendo na vida? Daisy, como foi isso? Eu queria sempre, desde sempre. Eu já nasci brincando de boneca. Eu tinha 5 filhos, que eram 5 bonecos. 1 menino e 4 meninas. Acho que por isso que eu só tive 3 meninos. Tudo homem. Então, desde pequena, eu gostava demais de brincar de eu ser a mamãe, sempre. E quando me casei, claro que eu tinha uma expectativa elevada de ser mãe. Então, eu queria muito ser mãe. Bom, quando eu fiquei grávida, foi uma vibração tremenda, né? Meu sonho se realizaria. E aqueles 9 meses, prepara e vai e tudo. Bom, quando nasceu o meu bebê, o meu primeiro filho, eu lembro que o meu marido corria do quarto para o berçário e voltava para me dizer, ele é o mais lindo do berçário. E era mesmo. Não sei. Mas quando chegou a alta, que me entregaram aquele pacotinho, que eu olhei para ele, eu gelei. Falei, meu Deus, estão me dando para eu levar para casa, e o que é que eu vou fazer com isso? Olha só. Quem nunca sentiu isso, hein? Aí pegou. Aí eu fiquei desesperada, assim, porque eu não tinha noção do que eu devia fazer. Caiu a ficha. Caiu a ficha. E até eu acho que a gente se prepara muito para o casamento, para a cerimônia, né? Uhum. A gente prepara muito as coisas do bebê. Mas a gente não se prepara para ser... Bom, eu pelo menos me preparei, eu casei muito nova. Era só uma idealização, então, Era um né? sonho. Sonho. Era um sonho, mas pergunta quantos livros eu li. Agora, depois de meus filhos já adultos, aí tanto conhecimento, tantos livros, tanta coisa, aí eu olho para mim e penso, agora eu estou pronta para ser mãe. E agora eu só posso ser avó, né? Não sei, né? Tem aí, aproveita esses negócios tudo. E Dali, conta pra nós, você também tinha expectativa de ser mãe ou veio assim junto Não, com o negócio? tinha. Tinha? Eu tinha muita vontade de ser mãe por causa de um pequeno probleminha que acontecia comigo. Eu amava criança, e principalmente bebê, criança pequenininha, onde eu via uma bebê, eu pegava, corria e queria carregar no colo, e os bebês olhavam para mim e choravam. Todos. E eu digo, mas não é possível, eu amo esses bebezinhos, que coisa mais linda. Quando eu pegava no braço, olhava para mim e chorava. Eu digo, será que eu sou tão feia desse jeito que esses meninos choram toda vez que eu pego? Mas daí, o meu sonho era ser mãe para saber se pelo menos os meus filhos iam vir no meu colo sem chorar. Ah, bom. E vieram sem chorar? Vieram. Mas quando saíram, já saíram chorando. Manda, conta pra mim, qual foi o teu maior desafio como mãe? Em todas as, vamos falar assim, todas as etapas da vida, que hoje você pode dizer assim, de todas as etapas da vida, sim, o meu maior desafio. É uma pergunta, porque foram muitos, né? Eu Sim, creio. muitos. Olhando para mim, para minha história, eu vejo. A gente teve muitos momentos, muitas fases, muitos desafios, mas se puder pensar um assim, qual foi o maior desafio de ser mãe? Vai pensando na sua resposta também, que eu passo por aí também. Olha, na verdade foram muitos desafios, mas quando você falou maior,
é um desafio que não era meu, e talvez por isso era tão grande o desafio. É a escolha da companheira de vida dos meus filhos, que não dependia de mim. Sim. Mas como eu já era terapeuta de casal e já lidava muito com casais, Já isso, conhecia o futuro, né? isso me Olhando pro presente. desesperava demais, demais. Então, na minha ótica, ou na minha vida, o maior foi esse. E eu orava por essas meninas desde que eles eram pequenos. Porque eu tinha muito medo que eles não casassem bem. Engraçado que eu nunca pensava que eles não iam ser bons maridos. Eu achava que elas podiam não ser. Eu sei como é que é esse negócio. É sempre quem vai entrar que vem. Pode ser o problema, né? Tá bom. Mas eu dou graças a Deus que cada um recebeu a esposa que merece, que combina com ele. Mas no momento da escolha deles, assim, foi difícil ainda isso, até se adaptar, se ajustar? Ou você batia o olho nelas e falava? Porque são 3 homens, né? Isso, são 3 homens. Então você já batia e falava, pô, escolheu bem e tal. Ou ainda ficava aquela coisa assim, ai, Senhor, ajuda, abençoa, não sei se é esse. Aquela dúvida, porque eu partilho disso aí. Depois que casa, a gente só quer resolver e ajudar. Mas quando tá naquele processo, porque também eles casaram com essas meninas, mas eles namoraram outras meninas, né? Então esse processo do namoro e tal, tinha aquela angústia, essa não, Senhor, essa não, essa sim, essa é boa, essa... Ou você não se envolvia com isso? Não, pelo contrário. Eu tive uma experiência de uma menina que eu dizia, essa é perfeita. Essa é perfeita, vai ser essa. E já comecei a agradecer ao Senhor. Olha. E não foi ela. As escolhas que o Senhor, né, vem trazendo são muito diferentes daquelas que a gente imagina ser o melhor. Né? Mas Deus deu para o meu filho uma que realmente era a perfeita para ele. Para ele, a necessária então, para ele, né? As escolhas não são bem dos filhos, quando você ensina eles a dependerem de Deus. Eu acho que Deus ajuda, Deus interfere. Porque é muito complicado para você, mãe, dizer, filho, não é essa. Eu assumi uma responsabilidade esmagadora, né? Porque vai que lá na frente dá um trem errado e sobra para você. E você não sabe também. Você não sabe se é. Você acha que está tudo certo. Ou você acha que está tudo errado. E no fim dá certo, sei lá. Então é complicado. Luta e tal, faz dar certo, né? Na verdade. Quem quer faz dar certo, é verdade. Mas, para mim, a experiência... Ela foi mais assim, positiva do que negativa. Que bom, muito bom. Graças a Deus, né? Porque eu acho que dói muito o coração de uma mãe quando você está vendo o filho se envolver em algo que você tem certeza que não vai dar certo. Não vai rolar. Isso é um problema. Com certeza. Dali, eu fico pensando você, foram 4 homens, né? Eu tive um homem só, né? Um filho homem só. E assim, já é uma preocupação, porque acho que a gente pensa na nossa postura como esposa, como mãe, é inevitável. Pensar como vai ser a vida do nosso filho. Como foi casar esses 4 homens e trazer mais 4 mulheres. Você era a única que reinava absoluta, né? Eram 5 homens na sua vida, marido e mais 4. Aí vem chegando de mansinho 4 para ocupar o lugar desses... O primeiro lugar desses homens que são tudo pra gente na vida quando eles são mais jovens, né? Como é que é esse desafio, assim, de receber essa mulherada toda chegando? Olha, eu sempre tive muita consciência de que os meus filhos, eu estava educando eles, mas eles não eram meus. No fim, eles não eram meus. Então, primeiro eram de Deus. E segundo, cada um vai casar e daí eles vão sair de casa, eles vão cuidar da vida deles, as esposas vão ocupar o primeiro lugar. As esposas vão ocupar o lugar que era talvez da mãe. E eu tinha que ficar na minha, quietinha, no meu lugar e aceitar que a vida é assim. Não, eu preciso interromper, porque o que ela disse é tão importante, porque eu mesma tenho lidado com muitos casais cujo problema é a mãe. A mãe não largou o filho, quer dizer, ela já educou os filhos para isso, pensando, eles não são meus. E vocês estavam no aniversário do meu primeiro filho, meu primeiro aniversário deles. Eu não sei se vocês lembram, mas eu tenho foto com vocês lá em Porto Alegre. O meu marido fez uma oração nesse dia. E a oração dele foi assim: Senhor, obrigada, porque o nosso filho está completando mais um ano de vida e esse é menos um ano na companhia dele. Quando ele terminou a oração, eu cutuquei ele, eu falei, isso é coisa que se diga. Ele falou, eu estou dizendo isso para você entender que ele não é nosso. Cada ano que passa é menos tempo que nós teremos com ele. Então, essa mentalidade... Fantástico. É muito importante. É uma mentalidade que vai realmente trabalhar a gente
para que a gente possa encarar essa realidade de uma forma mais suave. Eu né? posso dizer que tive essa mentalidade, mas na prática não foi fácil. A prática é outros 500, né? Desculpa, Amanda, Bom, continua. Então você educou eles com esse pensamento. E foi difícil, ou, Não, ou difícil, foi tranquilo? difícil, porque, na verdade, você quer que eles estejam ali do seu lado e quer se interferir na vida deles. E, na verdade, quando eles começam a crescer e começam a ficar adultos, a gente não pode ficar mais dando o espetáculo que a gente dá no começo. É uma Mas- boa dica. Outra aí. dica, outra É. dica Ah, o importante. irmão mais velho sempre ensina, É né? verdade, é Então, verdade. presta atenção. Mas, assim, eu às vezes eu extrapolava um pouco, mas eu me controlava e pensava, não posso mais, porque eles não são mais meus. Agora eles estão tomando decisões, já saíram de casa, já estão na universidade. Então, é eles que têm que definir a vida deles agora. É tanto que quando começaram a aparecer as meninas, é interessante, os meus filhos nunca tiveram um monte de namoradas, diferente do pai, que namorou um monte de meninas. É assim, gente. Se o marido namora muito, os filhos namoram menos. Né? Vamos fazer o esquema. O primeiro, o mais velho, casou com a primeira. Namorado. O segundo casou com a primeira. O terceiro teve uns namorisquinhos, assim, que não se considera quase um namoro, mas namoro sério foi só ela. E o quarto namorou umas 2 ou 3 que eu nem conheci, não cheguei nem a ver. E a outra foi a que casou. Então, Que maravilha. assim, foi... Educou direito, viu? Foram bem assertivos. Bem assertivos. Mas eu também dizia para eles que precisavam de muita oração, porque era Deus quem tinha que caminhar, porque é difícil. Como é que a gente vai saber Essa é uma se escolha vai dar difícil. certo, se não vai? Se a gente olha, às vezes, e não gosta do que a gente está vendo. Pensa que não vai dar certo. E, às vezes, a gente se surpreende tanto que é exatamente o contrário do que a gente pensou. Então, eu acho assim, independente do que a gente pensa, do que a gente acha, se você orientou bem o seu filho, você tem que orar e pedir a Deus que ajude eles a entenderem, a eles buscarem a pessoa certa. E que Deus possa também dar sabedoria para eles tomarem as decisões, porque eu não posso tomar decisão por eles. Sem dúvida. Porque se eles disserem essa, acabou, não adianta eu dizer que não é. Aceitar. Tem que aceitar. aceitar. Aceita que dói menos. É. Entendeu? Porque não tem o que fazer, né? Lutar contra a nora é problema? Gravíssimo. É. Gravíssimo. Eu não Tá sei pegando se é aí, né? problema, porque eu nunca lutei. Eu estudei para ser mãe de menino, porque mãe de menina é mais fácil. É? É. É mais fácil, será? Com Não certeza, sei. você tem Eu sou uma mãe de menina. menina. Será que é mais fácil? Pois eu não sei ainda, viu? Eu ainda acho não que é. sei, ainda não passei por Talvez esse eu momento acho porque eu difícil. não tenho, né, menina? É, não sei. Eu acho que depende muito da personalidade do filho, né? Agora, quando eu tinha eu tinha 2 filhos quando eu cheguei em Salvador. E o presidente da associação tinha 4 meninos. Uau, E eu me espelhei muito na irmã Lucila Holtz. na educação que A irmã ela dá. Lucília Holtz era uma pessoa assim que era... Eu ficava assim pensando, como é que uma pessoa consegue cuidar de 4 meninos, 4 rapazes? E os meninos crescendo, os meninos eram excelentes, exemplares. E aí eu digo, eu vou educar os meus filhos desse jeito. Parecido. Então, E seguiu, assim, porque os meninos dela são... São gente boa, viu? Mas já todos casados, né? Agora, vocês acham que trouxeram para dentro dessa maternidade influências da mãe, da nossa mãe, veio para dentro da forma como decidiram educar os filhos? Herdou muita coisa e era consciente essas coisas ou simplesmente era uma reprodução de um padrão de comportamento aprendido mesmo, sem a gente ter consciência? Bom, eu particularmente, eu trouxe aquilo que eu mais odiava na minha mãe. Sério? Uhum. É mesmo? Repetiu o que menos queria repetir. O que menos queria, eu repeti. E não era uma coisa consciente. Quando eu me dava E pode conta... contar? Posso. Então conta, né, gente? Que a gente gosta de saber dessas coisas aí. Conta aí o que não era tão... A rigidez, eu não posso dizer brabeza, mas ela era muito, muito dura pelas Firme, coisas... muito firme. firme. Firmeza. Pelas né? coisas firmeza. corretas, entende? Mas, às vezes, com a gente meio, né, meio lá, meio cá, aquilo era Muito duro. duro. E eu fui muito dura com os meus filhos. Mas tinha... era duro porque era muito, muito autoritário ou era duro porque não vinha junto com um afeto muito declarado, vocês acham? Você está perguntando de mamãe ou de mim? Tô perguntando de mamãe Sim. que veio para... Eu acho que era porque não vinha com um afeto declarado.
porque mamãe também não recebeu da mãe dela muito afeto. Isso é uma coisa super importante, né? Então, a gente vai E geralmente a gente vai passando, porque Mas aqui, eu da acho- maneira como a gente foi educada, a gente Mas vai eu passando. acho que a gente conseguiu quebrar um pouco esse ciclo. Eu Tomou acho. consciência, em algum momento tomou essa Exatamente. consciência. Mamãe, ela fez o melhor que ela podia, não Sem tenho dúvida. Com o conhecimento que tinha, Sim, com tudo que sim. possuía, deu o melhor. Não que era uma mulher perfeita. E na mas- época também que ela Sim. vivia, né? Que a Sim, educação sim, os era bem tempos são diferente outros, do tempo, claro. dos É. tempos hoje. Aham, com certeza. Eu tenho poucas memórias, assim, inclusive às vezes eu paro, não sei vocês, se tem alguma memória do afeto de mamãe, muito cuidadora. Tava doente, cuidava, Sim, levava, sim. trazia, Protetora sempre roupinha demais, nova era. e tal, ajudava, E não é só ajeitava. isso, você saía, ela queria saber que hora chegava, como, Isso, quando. isso. Mesmo depois de casada, ela estava sempre preocupada com a gente e prestativa. Isso, pra atender a gente, cuidar de um filho, ajudar a gente com os nossos próprios filhos. Agora, eu tenho uma memória de mamãe comigo pedir pra ela pra deitar no colo dela. Uma única memória eu tenho, assim, na sala de casa, eu tava sentada do lado e eu falei pra ela assim, mãe, posso deitar no seu colo? E ela falou, pode. E aí eu deitei ali um pouquinho, é a única memória que eu tenho afetiva, assim, de um afeto, de toque, de abraço. Não que ela não pegasse na minha mão em algum momento. Vocês têm alguma Eu não assim? tenho. Nenhuma. Eu não tenho nenhuma. Isso não significa que a minha mãe não me amava. Sem dúvida, eu creio nisso também, porque eu senti de outras formas Sim. o amor dela, né? Mas é justamente isso, às vezes. E agora vamos psicologizar, né? Essa dificuldade da demonstração desse afeto. Vocês acham que veio como legado para vocês também? Em que momento vocês sentiram assim eu tenho que quebrar isso, eu tenho que oferecer mais do que eu recebi? Porque isso aconteceu comigo. Eu não tive sempre essa consciência de que a minha mãe não tinha me dado esse afeto. Mas eu também fui muito dura com os meus filhos menores. Acho que fui mais dura com meu filho do que com a minha filha, porque houve uma distância dos dois, então eu aprendi um pouco. Eu acho que a gente aprende um pouco com um, e aí a gente cuida para não repetir umas bobagens. Mas essa foi uma coisa que eu tentei, assim, conscientemente, intencionalmente. Eu dizia para mim, não toquei meus filhos hoje, não beijei meus filhos hoje, não abracei meus filhos hoje. Então, quando eu me descobri assim, que eu recebi pouco isso da minha mãe, eu dizia pra mim mesmo, hoje eu não fiz isso ainda. Então, às vezes eu ia lá e fazia, conscientemente, entendeu? Eu não fiz isso na primeira infância deles. Eu tive meu primeiro filho, eu tinha 22 anos. Então, eu não tinha maturidade, não tinha nenhum conhecimento que me ajudasse nesse aspecto. E à medida que eles foram crescendo, eu fui, de alguma forma, pelo estudo, pela leitura, eu fui tendo consciência da importância disso. Entretanto, eu sinto na vida dos meus filhos que, e alguns deles, alguns, porque são muitos, né? Muitos, 3. Muitos, 3. Então, eu sinto que mesmo depois de eu ter me aproximado mais afetivamente, ainda sinto que, por exemplo, hoje eu digo sem nenhuma dificuldade, eu amo vocês, tá, querido? Um beijo, tchau, te amo. O máximo que respondem é também. Então, isso já passou Também um pouco passou. para eles, né? Passou para eles. Então, eu me sinto muito amada por eles, muito cuidada, principalmente depois de ter ficado viúva. Entretanto, eu sinto que esse legado, que não é o melhor, apesar de eu tentar, mas talvez já fora da época que teria sido uma coisa que teria entrado realmente na mente deles. Então, eu percebo agora que isso faz falta. Aí eu me pergunto, será que isso fez falta para a mamãe? Porque a gente também não tinha essa afetividade. A gente, apesar de ter consciência, mas tem uma barreira, sabe? Sei. E eu acho ótimo a gente falar disso, porque há muitas mães que estão nos ouvindo. Com certeza. E isso faz uma diferença na vida do indivíduo no futuro e no casamento do indivíduo também. Porque é um aprendizado que a gente vai levando isso. É uma construção. É uma né? construção. É uma construção que você traz dentro do seu relacionamento com a mãe, depois consigo mesmo, e você vai passar isso no seu relacionamento conjugal, né? Os filhos vão levar isso pro casamento, e depois eles vão levar isso para a educação dos filhos deles também, né? Com certeza. Essa questão não vai para E lá o também. reflexo do que eles receberam vai ficar de qualquer maneira. Vai Pouco ficar, ou muito, mas vai ser demonstrado na outra geração. Isso é muito sério, né? É uma responsabilidade se a gente pensar Nem me assim. fala. A minha neta mais velha, uma menininha, né? Meu primeiro neto foi uma menina. Então, eu fiquei feliz, vibrando. E à medida que ela foi crescendo, hoje ela é uma adolescente. Sim. Então, eu ficava, meu Deus, meu filho está sendo muito duro. E eu olhava para ele, eu me via. E isso é terrível. É terrível.
E eu dizia, meu filho, né? Não na frente dela, nem da esposa, que isso é uma coisa importante para as mães. Presta atenção, não vai Você corrigir não neto tem- na frente da mãe, né? E para os maridos também não dizer, vai lá e conversa com a minha esposa, mãe, vai lá e ensina ela. Não me diga uma coisa dessa que é uma tragédia. Mas aí eu, particularmente com ele, meu filho, você está sendo muito dura. O quê? Igual você. Está me dizendo com quem será que eu aprendi? Olha que coisa dura de você ouvir. Mas é a realidade. Entende? É o que eles, da maneira como eles foram criados, é o que eles estão passando. É aquela... Quer dizer, nem todos. Aham. Então, entre os três eu vejo diferenças. Aham. Parece que alguns, bom, um é psicólogo, então esse já assimilou Já bem. aprendeu outras, né? Que- Trabalhou a mente de outra exatamente. forma. Então eu vejo o tratamento dele com os filhos assim, em questão de afetividade. Eu vejo bem diferente. E vejo que esse que também era mais duro, mais firme, também vejo mudanças. Uhum. Porque a vida vai ensinando. A geração vai trabalhando, sendo Exatamente. melhorada, né? As gerações vão sendo melhoradas. Os nossos Então filhos eu são espero melhores que os nós. nossos filhos, que os nossos netos, que eles não passem isso para as próximas gerações. Que eles vão corrigindo. Mas a gente está falando assim, parecendo muito negativo isso, mas vamos puxar assim. Qual é a melhor memória com mamãe, mana, que você tem? A melhor memória, a memória mais gostosa com a nossa mãe que você tem, assim? Pode pensar de todos os tempos. Eu acho que podemos pensar assim. Se você quiser selecionar e falar, eu tenho 3, eu tenho 2, uma mais jovem, uma mais... Mas a melhor memória, assim, que traz quando a gente está falando de Dona Esmeralda, a mãe. Olha, o que eu me lembro, assim, sempre que eu penso nela, é como ela se preocupava com a gente. Aquilo era a vida inteira. Eu fiquei pouco tempo em casa, né? Eu saí de casa para o colégio, eu tinha 13 anos. E eu voltei, fiquei mais 6 meses em casa e me casei e não voltei para casa mais. Então, eu não tenho, assim, um tempo muito longo Muito em tempo, casa, né? muito tempo, assim, junto com ela. Mas ela estava sempre ali querendo ajudar, quer viajar, deixa que eu cuido das crianças, eu fico com as crianças. Então, ela queria ir para lá para ajudar, para ficar. Então, era uma pessoa, assim, muito, muito preocupada, até demais. Ai, você vai fazer isso? Não, eu ajudo, eu faço. Mamãe, não precisa, não se preocupe com isso. Não, mas ela ficava naquela ansiedade ali, querendo fazer alguma coisa. Então, eu me lembro que quando eu fui ter o primeiro filho, ela ficou desesperada, porque, primeiro eu também, porque não tinha um hospital decente no lugar, que eu morava no interior do Maranhão, não tinha nada, tinha um hospital na frente da minha casa. Aí o pessoal dizia, olha, não olhe para esse hospital, porque aí a pessoa entra viva e sai o caixão. Eu digo, misericórdia. Vai ganhar o neném no Aí lugar eu desse, disse, hein? eu não vou ficar aqui não, vou sair, vamos embora. E aí ela disse, eu não posso ir, porque eu sou professora, estou dando aula, como é que eu vou fazer isso? E ela ficou naquela angústia tão grande. Então eu fui para casa e eu me lembro que ela ficou naquela... Era um cuidado e trazia comidinha e queria ajudar e Ela tudo. era bem assim mesmo. Então ela era muito cuidadosa, muito cuidadosa. E depois, quando o tempo foi passando, meus filhos cresceram, ela sempre estava com aquela coisa assim, aquele cuidado. Parece que ela tinha medo de perder a gente. Eu acho que ela tinha um talvez pouco. tivesse Eu acho. mesmo. E a gente tem medo de perder os nossos filhos? Vocês têm medo de perder os filhos de vocês? Eu tenho, mas... Eu não tinha, não. Eu tenho. Uma situação comum, normal, não. Mas eu acho que tudo isso tem que ver com as coisas que vieram lá de longe, lá de trás. Os medos que foram colocados na nossa mente, É. né? Entendi. Mamãe era uma mulher muito medrosa, mas mamãe passou por muitas crises, Muitas né? coisas, crises. muitas coisas. Mamãe perdeu o marido, mamãe teve uma indústria de malhas. Que pegou fogo. Incendiada, Então, de- e pegou fogo assim, era do lado da nossa casa. Então é uma coisa bem Foram traumatizante. muitos traumas, muita dificuldade. Isso é depois que ela casou, né? É, E os de antes, é. também. A mãe dela morreu, amanheceu morta dentro de casa de uma sozinha. forma, Então foram O muitas... irmão foi assassinado. É uma história bem pesada, difícil. assim, difícil, e isso se reflete no processo educativo, né, com a gente. Mana, e você? Qual a melhor memória da Dona Interessante. Esmeralda? Você perguntando aí, eu fiquei pensando aqui. A minha mente veio imediatamente, eu não sei se vocês lembram disso. Apesar dela não ter essa afetividade que se demonstra através das atitudes, não das atitudes, do toque, da fala, mas das atitudes ela tinha. Eu lembro que ela
ia para a feira, ela trazia alguma coisa para nós. Uhum. Ela ia para o centro, ela trazia para todos nós. Ela trazia uma pipoca, qualquer coisa. Uhum. Eu vou falar só de propósito mesmo. Ela ia para a feira e trazia pitomba. Pitomba é uma fruta Entendedores do Nordeste, entenderão. Vai, procura lá no Google o que é pitomba. Então, ela viajava, ela nunca deixava de trazer alguma coisinha assim para nós. Então, isso era o carinho, a forma dela demonstrar o carinho para nós. E não era só com os filhos, né, mana? Com o tempo foi passando, mamãe escrevia ali, dia de aniversário era dia auge para ela ligar. E gostava de ser a primeira. E tinha uma música específica que ela cantava. É isso mesmo, essa música tem muita memória. Ela cantava, ela arranjava, na época tinha uns pessoal que fazia mensagens. Então ela contratava essas mensagens para colocar e a gente geralmente chorava, porque era muito emocionante. E essa semana eu estava arrumando a minha casa e eu abri uma gaveta lá e encontrei uma caderneta. A caderneta inteirinha de pensamentos que ela escreveu para mim. Isso é mamãe. Disse, esses pensamentos, um dia eles podem lhe ajudar. E você pode, quem sabe, ajudar outras pessoas com isso aqui. Mas eu fiquei lendo ali, tão lindo aquilo. Então, ela tinha esse capricho, esse carinho, assim. Era uma maneira dela demonstrar o amor e o carinho que ela tinha. Exatamente, né? E isso é uma coisa interessante, porque às vezes a gente fala assim, meu marido, minha esposa, minha mãe não é afetivo. Mas o afeto, ele pode vir de diversas maneiras, não só através do toque, do colo, do beijo. E a gente poder ter essa visão, né, enxergar isso é muito interessante, é muito bom. Eu tenho muitas memórias com mamãe assim, mas as memórias mais recentes... Como você foi a caçulinha, acho que você foi privilegiada. Fiquei mais tempo perto dela. Não é isso não. E tava só você. A gente era 3 ou 4. Não é isso não, a gente aprende nos primeiros, quando chega nos últimos a gente vai... Eu lembro de vocês falarem que mamãe tava frouxa. Vocês sabem o que é frouxa, gente? Frouxa é quando a mãe deixa passar um monte de coisa porque não corrige muito mais boazinha filho. com você. Com a gente ela era mais dura. Quem era o filho preferido dela? Até o último suspiro de Lene e Ebing. Não, era não. Não, eu sabia que era Dilson. Vocês sempre falaram. Dilson que é um filhinho queridinho. Não. De Lene, sempre. E chegaram a essa conclusão através do quê? Do que a gente via. Não. Eu nem vou dizer. Não. Ó, as memórias que eu tenho de mamãe no finalzinho, assim, já... Mamãe era... eu lembro que Deus me deu o privilégio de morar na mesma cidade dela já no finalzinho, e a minha mãe sempre foi uma mulher que, assim, cuidou da saúde, né? Sim. Sempre tinha interesse na saúde, assim. E ela fazia hidroginástica, gente. 85, 87 anos, hidroginástica. E eu lembro que teve um ano que eu paguei a hidroginástica junto só para ir com ela para a hidroginástica. E, assim, o professor dizia... fica tranquila, né? Porque ela não acompanhava o ritmo da hidro. Mas ela chamava o professor, tô fazendo certo? E ele, tá ótimo. E ela ali, e ela falava, não, porque um dia ela cismou. Ela tocava piano, tocava órgão, né? Saiu coral há muito tempo. E ela disse, eu vou voltar a aprender piano. E arrumou uma professora, pagava mensalidade para voltar a tocar piano. Mamãe é uma mulher muito guerreira, assim, nunca se deixou levar por... Então eu tenho memórias muito grandes de uma mulher que não se entrega, né? Mamãe é uma mulher assim que não se entregava às dificuldades, né? Ela estava sempre indo adiante, né? Agora, eu vou fazer uma pergunta que não quer calar, né? Quem que apanhou mais lá em casa, assim? Lá em casa? Lá em casa. Lá em casa, na casa de nós. Se for de nós, eu digo quem foi. De nós três, então diga. Dalete. Dalete era rebelde, eu era quietinha, morria de medo. E por isso que eu fui tímida, baixa autoestima. Eu era cruel. Né? Mas Dalete deu muito trabalho pra mamãe. Perturbava mesmo, mamãe. Perturbava a mamãe e eu também. Não, eu realmente hoje eu sou outra pessoa. Porque melhor que seja. Ainda bem. Melhor que eu seja. tinha uma cinta que apanhava de cinto. Naquela época. Aí eu escondia a cinta. Aí Olha ela pra dizia, ela, cadê olha pra a ela. cinta? Ela procurava a cinta por todo canto e eu calada. Aí ela dizia, vá buscar a cinta. Aí eu dizia... Mas, mamãe, vá buscar a cinta, vou contar até 3. Quando ela dizia 2, eu digo, eu já vou logo, senão a coisa vai piorar pra mim. Aí eu ia, pegava a cinta, trazia e metia ali o sarrafo aqui nas pernas, me batia. Quando ela me batia, eu não chorava. Aí eu saía do quarto, levantava a cabeça e dizia, não doeu. Ela, volte pra apanhar de novo. Frase mágica pra levar uma cacetada brincadeira, maior. Eu tive essa cara. experiência. Apanhei também. muito. Eu não.
Não, eu não. Porque um olhar para mim, eu apanhei muito pouco. Acho que foi quem apanhou menos em Foi, casa. desde em 10 não apanhava nunca. Eu apanhei, mas não Mas muito. eu apanhava muito. Mas eu tenho culpa de ser a comportada da casa? Você é boazinha? É, a boazinha que não sei ser rebelde. Eu era tão rebelde no mundo que hoje eu nem me conheço mais. Tu é boazinha Sério? hoje? Eu Ficou sou. boazinha? Porque eu sou. Até talvez eu não seja tão boazinha. Mas isso eu acho que a gente que tem que dizer, né, mãe? Mas É, o que eu boazinha, era, sim. eu acho que eu sou já. Então, Que olha, eu era tô terrível. entendendo que as coisas mudam quando a gente cresce. Você era boa, você era Mas eu rebelde, nem ficou cresci, boazinha. mano. E eu era boazinha, aí fiquei brava, fiquei rebelde. Eu sempre fui boazinha, continuo boazinha, eu Aham. não mudei, eu não mudei. Mas eu me lembro sim de ter apanhado também. Mamãe era muito, ela dizia pra mim assim, eu me lembro, tenho duas memórias de apanhar feio assim, de ela mandar ir pra cama, botar a cinta do lado da cama, baixar as calças e esperar ela chegar. E ai se a gente corresse e fugisse. Eu não sei, porque eu nunca experimentei fugir, se realmente ia acontecer alguma coisa. Eu nunca Porque fugi, mas dizia que não doeu e eu apanhava de novo. Eu lembro uma vez, estava no meio das visitas e ela mandou eu calar a boca, eu não calei, ela bateu na minha boca e eu falei, nem doeu, porque tava muita gente, eu fiquei envergonhada, né? Aí ela deu uma pancada pra doer mesmo, aí o negócio foi feio. Aí a vergonha aumentou mais ainda, né? Essa era uma forma de correção, vocês trouxeram isso pra dentro da educação dos filhos de vocês em algum momento e isso melhorou depois, tiveram consciência ou não? Porque a mamãe tinha uma forma muito dura de corrigir a gente, ela não tinha, era aquela coisa assim, fez, pagou, não tinha muita conversa, eu não lembro. Eu lembro duas vezes a mamãe conversar comigo e eu chorar muito, uma que eu bati num guri na escola e aí ela conversou e eu chorei e foi, assim, pra mim foi a surra pior que eu levei. Sei. Mesmo sem bater, né? Mas vocês acham que essa forma de correção, e eu enxergo que eu trouxe isso, mais com o meu filho mais velho do que com a minha filha, né? Coitado, o mais velho levou, sempre assim. né? Apanhou mais, depois eu fui vendo as bobagens que eu já tinha feito. Mas a gente traz isso, vocês trouxeram e também... Eu trouxe, fui firme, fui dura, mas também eu vou te dizer uma coisa. A gente, talvez não da melhor forma, mas eu acho que a gente aprendeu o respeito, a obediência, coisa que hoje em dia falta. É verdade. E os nossos filhos também aprenderam. Então, eu não Mas me será que lembro. não foi por medo, não? Não era o medo que regia isso, assim? Então era uma obediência mesmo ou era um Possivelmente. Eu acho que. Não sei se o Possivelmente. meu era medo porque eu levantava a cabeça e dizia não doeu, eu não sei se eu tinha Não, medo. estou dizendo os nossos filhos. Ela está falando nossos filhos agora. Você trouxe um pouco dessa rigidez para os seus mas filhos? Trouxe. Eu tinha hora que eu achava que eu era meio dura demais também. Mas eu me lembrava que isso me fez muito mal. Então eu Tinha tentava, consciência. eu tinha consciência de que eu tinha que melhorar. Então eu procurava conversar. Eu até batia, mas não bati muito. Sim. Mas eu acho que essa era a conversava, diferença. Eu orava com eles. Sim, eu também fazia isso. Então, aí eu tentava, mas tinha jeito, às vezes não tinha jeito, não, tinha que doer. Então, no fim, isso com o primeiro, o segundo. O primeiro meu era muito bonzinho, muito bonzinho. Ele não merecia apanhar nunca. Porque quando ele se irritava, é porque o primeiro e o último eram assim. Sim. Agora, os dois do meio eram meio agitados. que nem a mãe. Bonzinho, eu não tive nenhum. Mas também não tinha quem puxar. Eu Mas acho aí- que o meu mais velho, ele era bonzinho, assim, era mais, digamos, se existia uma coisa assim de ser filho mais fácil, filho mais difícil no processo educativo, por causa da personalidade. Ele era mais, aceitava mais, obedecia mais rápido. A minha filha questionava mais o obedecimento, por quê, como, então me deixava mais assim, a obediência para ela precisava ser mais explicativa. E a minha mãe não era de explicar. Então, mas né? eu acho que essa é a diferença, por exemplo, no meu caso. Eu bati nos meus filhos, eu era dura, eu era firme, mas eles sempre sabiam porque eles estavam apanhando. Os meus também sabiam. Eles nunca apanharam sem saber por quê, e nunca depois a gente também fazia uma oração, sempre tinha uma conversa, alguma coisa que fazia eles sentirem que aquilo não era uma coisa que eu fazia para eles sofrerem, era Entendi. para eles crescerem. Com certeza. Agora, depois que eu tive os mais novos, eu comecei a perceber de que até uns 4 aninhos assim, você dava uma palmadinha na mão, aquilo doía, a criança não consegue entender o que você está dizendo. Então, às vezes, eu batia para doer, para ele saber que fez a primeira vez, doía. Fazia a segunda, doía. Quando ia fazer a terceira, olhava para mim. Por quê? Porque ele sabia que ia doer. Se ele não entende o que você está dizendo, você tem que fazer alguma coisa para ele entender que ele não pode fazer aquilo. Porque se a O gente vai limite, né? deixando,
Vai, deixa, faz hoje. Ai, tadinho, mas é engraçado. Aí faz, aí bate no rosto da mãe. Aí você acha, não pode bater. Aí ele bate de novo, aí você dá risada. Mas olha para aqui, olha como é que tá. Quando você quer corrigir, que já tá demais fazendo vergonha na frente dos outros, já tá com 6, 7 anos, e aí não tem mais o Esse jeito processo de da fazer. obediência já foi, né? Então, assim, eu acho que eu bati. Hoje talvez eu não batesse mais. Eu também talvez não batesse Mas mais. assim, não sei também, né? Porque quando a gente tá assim, É. enlouquecida na hora. Às vezes a gente bate bate a porque a cabeça. gente tá emocionalmente abalado com o que tá É, acontecendo. mas eu também, acho né? assim, a obediência ela tem que ser ensinada desde o comecinho. Porque se a criança aprender a obedecer, ela não vai precisar apanhar. Uhum, Ela apanha porque ela desobedece. Você diz uma coisa, ela faz outra. uhum, E assim, mas ela tem que sentir que aquilo está errado. uhum. De alguma forma você tem que punir. Não, que não Entendi. seja bater, mas você precisa punir. Tira alguma coisa que eles gostam, alguma O coisa. castigo, né? É alguma coisa que ele sinta aquilo. Uhum. Que não pode repetir. Porque se repetir, vai fazer. Agora, esse é o problema. Se fizer isso, você vai ficar de castigo. Aí ele faz de novo, você E não se esquece. fica. E não fica. Ah, e se você aí é o fizer grande isso, problema. você vai apanhar. Aí faz de novo e você não bate. Uhum. Aí bota de castigo, a criança se levanta Promessas. e sai, a mãe não se importa, aí já saiu do castigo. Promessa sem Então, cumprir, isso né? vai gerando que a criança não confie de que as coisas realmente vão acontecer. Uhum. E que ele pode fazer o que ele quiser. Certo. Então, eu sempre tive esse cuidado de não permitir que os meus filhos fizessem, que o erro se tornasse rotina. Entendi. E nem falar, eu acho que isso é tão importante. E você não deve falar aquilo que você não vai fazer. Uhum. Porque hoje os pais dizem, você vai ficar uma semana sem pegar em tela. É. E E não fica. Daqui a uma hora tá com Não o celular na fica. mão. Então, você tem que pensar no que você vai E falar. tem outras palavras do tipo assim, né, gente? Tem tipo a coisa assim, eu vou te matar, menino, né? Esse é um tipo de expressão que você não vai fazer isso. Tem coisa que a gente diz também que isso prejudica muito a criança. E, tipo assim, um é a comparação de um filho com o outro. Nossa, isso é cruel. Mamãe E eu fiz comparava a muito gente? isso. Eu não me lembro, Comparava. porque como eu tava não me muito lembro. sozinha em casa, Não. ela não lembra, mas Não. se você descomparava, Eu pode acho ser que ela tenha vivido isso. Eu acho que ela comparava. Eu não me lembro de ela comparar. Não, talvez. Mas o que eu me lembro é que ela queria que eu fizesse o que Dalete fazia. Uhum. Sem comparações, E sem vocês tinham personalidades bem diferentes, totalmente diferente. Qual a Então, diferença de idade? 3 três. anos. 3 anos. Então, Dalete tava pertinho. sempre foi muito extrovertida e Dalete cantava e fazia tudo. Recitava poesia, Recitava poesia. ia na frente. E eu não fazia nada disso. Uhum. Mas eu nunca me lembro que ela disse, você tem que ser igual sua irmã. Pode até ser que Não ela disse. verbalizava, mas você sentia que Sim, você eu tinha sentia que ser como ela. que eu tinha que ser como ela e nunca eu era. Uhum. E ainda não sou. Mas eu acho que isso, além assim da mãe falar ou deixar de falar, eu acho que deve ser uma coisa meio de irmão, né? Porque eu acho que eu passei por isso também, de outra forma. Porque quando eu me entendi por gente nessa família, vocês todos já estavam formados, trabalhando e acho que até casados. Porque eu fui da minha, do seu casamento. minha, do meu casamento. Então, tipo assim, foi um espaço muito grande o meu nascimento. Roubou a cena do meu. Porque o povo foi pra festa pra ver a noiva e ia ver o bebê que tava no berço. Pois é, gente. Vocês acreditam que o filho da minha irmã é 1 ano mais novo do que eu? É uma coisa assim. Mas eu senti isso muito forte, assim, de que a família estava pronta, a família estava construída, vocês estavam trabalhando, filhos, etc. E eu estava começando. Então, parece que para mim eu tinha que mostrar serviço para chegar a ser como essa minha família era, entendeu? Como para pertencer. Então, às vezes, o pai, talvez, a mãe, ela não verbaliza. Sim, mas há um sentimento nosso como filho, de sentir que você tem que ser como o outro, tão bom quanto o outro, ou superar o outro, sei lá, ou ser... para pertencer à família, né? Vocês acham que eu estou viajando? Não, tá viajando não. Eu acho que tem... Procede. Eu acho que tem isso mesmo. E acho que isso não é uma coisa simples de você reconhecer da ficha cair, entende? Uhum. Mas eu acho que só melhora quando cai a ficha e você entende que você é você independente. Uhum. Isso não é fácil. É. Principalmente quando você tem irmãos mais velhos e que se destacam. Uhum. Então você fica sempre... você está aquém.
de chegar lá. Um sentimento, né? É. De parece que você não tem essa competência, essa capacidade de... Agora, por outro lado, eu sentia também que, como mais velha, eu tinha que dar o exemplo em tudo. Eu não podia fazer nada errado. Então, Esse o é filho outro- mais velho também tem esse É, esquema. porque se você fizer isso, a sua irmã vai fazer também, seu irmão também vai fazer. Mas, mamãe, não pode, tem que cuidar, você tem que dar o exemplo, você é mais velha. Então, sempre eu digo, eu não queria ser mais velha. Por que eu tenho que ser mais velha? Eu tenho que ser boazinha. Aham. Porque... Eu acho que ela tá falando uma coisa super importante e que eu vou complementar como a mais nova, né? Não, você não vai porque você é mais nova, você é muito pequena, você não. Então você também fica ali no final da história. E basta ter 2 filhos, vai ter um mais velho e um mais novo, né? Então e o filho único também, nenhuma de nós temos filhos únicos, mas são dificuldades que às vezes a maternidade também traz, né? E pessoas sofrem com isso, assim, do seu posicionamento dentro da família, né? Vocês acham... Você tem experiência com isso, não na sua vida, mas Sim. de trabalho, né? Mas eu penso o seguinte, porque hoje em dia as pessoas estão querendo cada vez menos filhos. E é muito normal você escutar um casal jovem ter um filho e dizer, não quero mais. Pois é, né, gente? Eu nem vou mostrar pra vocês o que tem atrás das câmeras aqui, mas enfim, continuemos. Mas eu penso o seguinte, se você teve um filho, o outro filho não é para você, é para o irmão. O irmão. Porque faz uma diferença grande na vida de uma um criança, filho, de uma a criança, companhia do... ter um irmão, entende? Facilita. O que as pessoas que querem um filho só não entendem é que é mais fácil criar 2, mais fácil criar 3 do que um. Porque o um absorve tudo de você. E eu vejo, eu tenho um filho que só tem uma filha. Então você assiste essa experiência ali. Eu né? assisto essa experiência. Então, eu vejo que ela não consegue, ela precisa de atenção mais do que os outros netos. Porque ela não tem com quem dividir. Não tem com quem o dividir, espaço, tem. entende? Então, tem uma série de fatores que eu acho que na infância já é um prejuízo. Entretanto, eu fico pensando, para aqueles que não querem filhos, para aqueles que só têm um filho, quando chega na minha idade, eu queria ter tido 5. Sério? Sério. Ainda não cheguei na tua idade, vou demorar tanto. gente. Eu tô só com 2, mas eu entendo isso, porque mamãe tinha 5 e eu lembro que os melhores momentos da vida eram as férias, Exatamente. quando vinha toda aquela galera. Todos. O meu filho, um dos meus filhos, me disse um dia, disse, mamãe, eu não sei como a senhora conseguiu fazer tanta coisa na sua vida com 4 Criando meninos. 4 meninos. É muito difícil. Eles têm 2 meninos, cada Cada um. um tem 2. Aí eu não estou dando conta de 2, como é que a senhora deu conta de 4? Papai vivia viajando, a gente quase não tinha ele em casa, que ele era muito presente nos dias de folga, de tudo, ele estava sempre ali com as crianças, mas ele viajava muito. Então, e eu tinha que controlar aqueles meninos ali, fazer tudo que eu tinha que fazer. E é tanto que eu nunca saí para trabalhar o dia inteiro, para não deixar eles sozinhos. Tem muito tempo. Só quando eles foram para o internato que eu fui trabalhar o dia todo. Período Mas integral. sempre eu trabalhava meio período, eu trabalhava em casa para poder estar acompanhando. Mas eles disseram assim, olha, eu sei que foi difícil, eu sei que foi muito duro, foi muito caro, foi muita despesa, mas é muito bom agora a gente se reunir. São 17 pessoas hoje, eram 19. É uma festa. Quando a gente se reúne, eu geralmente não posso levar para minha casa. Cada 2 anos as férias são minhas. Eu tenho que alugar uma casa grande, porque são Pra caber 17 todo mundo. pessoas. Então, para caber todo mundo, disse, mamãe, não tem preço isso aqui. Não bom tem demais, preço. né? Então, assim, eu verdade. penso, quem tem só um filho? Eu tenho uma nora que é filha única. Ela disse, eu chego em casa, estou ali, dos pais. Ela não tem muito com quem dividir. Mas ela se dá muito e super bem com toda a família. Mas assim, é difícil, porque... É porque a gente precisa de vínculos, né? De vínculos, e essa galera toda é um ânimo. Eu lembro, tenho muita memória, porque eu, como pequena, eu via vocês chegarem de férias. Mamãe fazia a comida que cada um preferia, ia todo mundo pro fundo do quintal, abria uma jaca lá atrás, um dia era jaca, outro dia era pinha, outro dia era mexerica, cana, sentava aquela povo todo, os meninos ainda eram todos pequenos, e ficava ali batendo papo, conversando, coisa de família que hoje, né? Exatamente. Hoje, não só por as famílias serem menores, mas hoje a televisão, aí se junta tudo é para ver um filme, ninguém conversa com ninguém, ninguém sabe da vida de ninguém, ninguém sabe de nada. Gente, qual é a memória melhor com mamãe? Que cada uma de vocês tem, a melhor memória com mamãe, ou o maior legado que mamãe deixa para vocês, assim?
que é o que foi mais forte na convivência com mamãe? Para mim, o maior legado que mamãe deixou e que eu procuro seguir e que fez diferença também na minha vida, na vida dos meus filhos, é que mamãe sempre foi uma mulher de oração. Eu me lembro que os meus filhos, rapazinhos, olha, mamãe, pede aí para a avó que ela ore, porque eu estou conhecendo uma menina, entende? A crença na oração da avó, né? Exatamente. Então, essa espiritualidade de mamãe, ela foi muito forte desde a nossa infância. Eu me lembro dos cultos familiares, que hoje já também não aparece mais, mas aquilo ali era algo que me tocava tanto, era ali que eu aprendi a amar Jesus. É ali que eu aprendi as histórias da Bíblia, ali no culto familiar, que era uma coisa sagrada lá em casa, tinha sempre. Todo dia, não me lembro de uma época que a gente não tinha. Era uma coisa assim muito forte e a gente tinha assim uma fé, uma crença tão forte que eu me lembro de uma vez que me perguntaram na escola: se a sua casa incendiasse, você só pudesse salvar uma coisa, o que era que você salvava? Na mesma hora eu disse a minha Bíblia. Então, assim, será que eu diria isso hoje? Não sei se eu diria. Tanta coisa que a gente quer. Os celular. Os documentos da Dali Turismo. É tanta coisa. Os clientes da Dali Que a Turismo. gente quer salvar. Mas eu fico pensando assim, eu digo, gente, isso aí também, eu tentei passar isso para os meus filhos. De ensinar a Bíblia, de contar histórias. E os meninos, não os meus, os de deles também, e os seus também. Sempre os meninos, a gente vê agora, porque o senhor não tem filho ainda, né? Mas a preocupação deles de passar isso para os filhos deles. Sim. E sentar e fazer o culto. Esse é o legado que está passando de geração E em fazer geração. o culto, e contar histórias, e desbravador. O meu filho mais novo tem, os meus netos mais novos, um tem 10 anos, outro tem 14. Nossa, ele disse, gente, eu fui desbravador um ano só, porque não tinha desbravador onde eu estava. Mas eu sinto que eu preciso cuidar do desbravador, porque não tem um desbravador na igreja, meus filhos estão o quê? Fazendo o quê? Chega sábado, tá, fica todo mundo correndo aí, não tem o que fazer. Então, ele assumiu o clube de desbravadores e trabalha. Então, ele diz assim, olha, isso aqui, quando eu vejo o resultado disso com essas crianças, isso não tem preço. Não tem preço mesmo. E eu não acho que mamãe tenha feito isso assim, eu vou fazer isso porque eu quero que meus filhos façam, que meus netos façam e tal. não. Que legado. Ela fazia porque ela gostava, estava nela. Exatamente. Fazia parte dela. Sim. E ela nos abençoou muitas vezes com essas orações. Com certeza. E essa é uma das coisas que eu sinto muita falta dela. Quando às vezes acontece uma coisa, meu filho, minha filha tá precisando de algo, a gente precisa de oração, assim, de aquela ligadinha que a gente dava. Mãe, ora por isso, ora por aquilo. E a gente sabia que todas as manhãs, 5 da manhã, ela estaria orando, né? Nominalmente. A família ia crescendo. E quando ela foi começando a ficar meio Esquecida, esquecida, ela escrevia pegava no uma caderninho. carteirinha. Os Ela tinha um nomes. caderninho com todos o os nome nomes. de todos os netos, de todos os filhos e dos netos. Dos filhos ela não Verdade, esqueceu, verdade. mas... E que palavra, vamos pensar numa palavra que definia Esmeralda. Ela já tinha o nome dela já era uma palavra magnífica, né? Uma joia preciosa. Mas que palavra a gente usaria se pudéssemos usar uma só para definir mamãe? Que palavra seria? Uma palavra poderosa, né? Que definiria Esmeralda durante todo o seu legado. Difícil, né? Difícil. Difícil, Porque a trajetória dela, de onde ela veio, ela saiu. de onde ela saiu e aonde ela chegou, e os E filhos. o que ela passou para nós. O que ela passou para nós muito- e uma para a coisa próxima muito incrível. geração. Honestamente, eu não sei que Como palavra, resumir isso? numa que palavra eu poderia dizer Ter tudo isso. que teria tudo isso. Porque ela foi uma mulher realmente especial. Uma mulher incrível. Se o Senhor nos desse hoje a oportunidade de dizer assim, Deise, vou te dar um dia com a sua mãe. Um dia. Não como ela já faleceu com Alzheimer, com a mente já. Mas um dia para você passar com ela. O que você gostaria de fazer nesse dia? O que você gostaria de falar para ela nesse dia? Eu gostaria de apresentar os meus netos. Eu gostaria de mostrar, por exemplo, o conhecimento bíblico dos meus netos, porque eu sei que isso ela ia ficar extremamente feliz. E eu gostaria de agradecê-la. Eu acho que a gente fez isso quando ela fez 80 anos, quando ela fez 70 anos. A gente sempre
agradeceu e disse para ela a influência dela na educação dos nossos filhos. Mas eu faria isso novamente. E eu não sei se você diria isso, mas eu volto a pergunta para você, mas eu acho que eu ia levar ela para tomar sorvete. Sorvete de morango, com certeza. E você, mana? Eu ia levar ela para uma viagem, porque ela gostava demais de viajar. Verdade. Nossa, aquilo ali, todo ano ela ia para Caldas Novas, ela ia não sei para onde, mamãe, tô lá em Serra Negra, tô não sei onde, tinha um encontro de jubilado, de tudo, ela ia viajar. Então ela amava viajar e queria comprar lembrancinha para todo mundo, e trazia presente para todo mundo, e eu levaria para uma viagem. O sonho dela era conhecer Israel, sabia? Ela dizia para mim, ai, minha filha, você está levando o povo para Israel, eu tenho tanta vontade de ir, mas é muito longe, eu não aguento mais não fazer uma viagem dessa. Realmente Já não não dava para aguentava mais. aguentar realmente mais. Mas se ela tivesse com saúde, eu levaria para Israel. Muito bom. Eu me lembro que uma vez o meu irmão levou ela para uma conferência geral, que era o sonho dela também. Sim. E Dilson morava em Dallas e a conferência... Não, Dilson morava em Dallas e a conferência era em Toronto, que ela foi. Nossa, aquilo ali foi a realização da vida dela. Quanto mais gente que ela via, né? Ela gostava de mais igreja, era, gostava de mais igreja. feliz. Levar para fazer o passeio do História da Igreja. Ela ia ficar muito É feliz. verdade. E você, mana? O que você faria um dia com ela? Se ela passasse um dia comigo, primeiro eu queria trazer ela à minha casa. Eu queria trazê-la aqui, queria fazer uma comidinha especial para ela e eu queria fazer o que eu fiz no finalzinho, eu fiz isso. Eu ia muito lá e sentava, abraçava ela, beijava e eu repetia muitas vezes. A memória já estava ruim, mas eu repetia: mamãe, eu te amo, mamãe, eu te amo, mamãe, eu te amo. Todas as vezes que eu ia lá, eu repetia muito frequentemente isso. E essa, eu acho que é uma das maiores tristezas, ela não poder, agora nesse período da aposentadoria, ela vir à minha casa. Como eu tenho trazido meus irmãos, meus sobrinhos, os filhos dos meus, a família toda, né? Do meu marido e a minha, para curtir a casa, ficar aqui, estar junto com a gente. Então, acho que eu passaria um dia inteirinho ela aqui dentro dessa casa comigo. Ia amar. Ela ia amar. Ela dentro da casa comigo. Eu acho que seria muito, muito, muito gostoso, né? Agora, me diga uma coisa. Relembrar as histórias, viver as memórias é uma coisa muito boa, né? E a gente não tem mais a nossa mãe com a gente. Ela faleceu na época da Covid. E a gente agora só pode sonhar com um dia a gente poder ter ela junto e o que a gente faria com ela. Mas talvez você tenha a sua mãe aí com você. E você pode hoje já pensar, sonhar com esse dia com a sua mãe aí. O que você fará com a sua mãe hoje? Aquela ligação, eu não falo com a minha mãe há um tempão, minha mãe não merece, minha mãe... Sabe, o amor não é por merecimento, né? Vocês viram que a nossa mãe foi dura, a nossa mãe foi difícil, mas é mãe, é a mãe. Ela fez tudo o que podia, tudo o que sabia para nós. Então, se você tem a sua mãe aí, é hora de você também poder, no dia de hoje, né, demonstrar esse amor para ela. Demonstra a oportunidade de ter um momento com ela, o que é que você que está em casa vai fazer com ela. Pois não. Às vezes é o tempo que a gente não tem, mas a gente acha tempo para tudo que é importante. Tudo que interessa. Mas muitas vezes a mãe fica relegada ao segundo plano, que a gente está correndo para lá, correndo para cá, e depois parece que à medida que a mãe vai envelhecendo, quer dizer, se você levar ela num passeio, uma coisa, acho que vai atrapalhar um pouco. Então, deixa ela em casa. Isso. Fala assim, como seu último conselho e palavra para esse pessoal aí. A gente, à medida que os anos vão passando, você tem uma fase da vida que você dá valor à sua mãe, quando você começa, precisa dela, mas à medida que as mães envelhecem, a gente parece que não tem muito tempo para dar atenção, e é o momento onde a gente mais precisa de atenção. É o momento onde a gente precisa de sentir o carinho dos filhos. Então, por favor, não deixe para falar aquilo que está no seu coração e que vai agradar sua mãe, que vai trazer uma memória afetiva para ela, que vai animá-la depois que ela tiver falecido ou talvez no sepultamento dela. Abrace a sua mãe, diga o quanto ela é importante para você. Mas ela me magoou muito. Perdoe, porque ela fez o que ela poderia fazer de melhor, é o que ela sabia fazer de melhor. Então, se você ainda tem sua mãe, parabéns, curta ela. Hoje é o dia dela. Aproveite.
Mana, você, sua última mensagem para quem está do lado de lá sobre essa questão da maternidade. Aquela câmera lá. Olha, não é fácil. A maternidade é uma coisa assim que a gente entra sem saber o que fazer e faz um monte de coisa errada e a gente só descobre isso no final. Então, eu acho que a gente devia se preparar um pouco mais. Quando eu entrei de cabeça, tinha 20 anos quando eu tive meu primeiro filho e não foi fácil, não. Não foi fácil. Mas hoje eu faria, acho que tudo diferente. Mas alguns princípios eu jamais teria mudado. Então, as mães, tudo que elas fazem querendo o melhor. Querendo fazer da melhor maneira, é o que elas sabem fazer. Às vezes não é assim que se demonstra amor através de afeto, de abraço, de beijo, mas através de presente, de tudo que elas fazem, é visando o nosso melhor. Então, valorize essas pequenas coisas, porque um dia a gente vai sentir falta de não ter a nossa mãe. E deixamos o tempo passar. Então, esses momentos são muito importantes. Vamos valorizá-los, vamos aproveitar e fique com a sua mãe nesse dia especial. Leve ela para almoçar, leve ela para fazer um passeio, aquilo que ela gosta, o que ela se sente feliz. E eu tenho certeza que depois você vai ficar satisfeita e recompensada por ter feito o seu melhor. Maravilha. Maravilha, gente. Que podcast poderoso, hein? Eu me sinto assim já meio filha das minhas irmãs, porque eu era muito mais novinha, né? Então, morei com elas, né, enquanto estudava. Então, assim, mesmo não tendo a minha mãe, eu tenho aí um pouco de mãe ainda aqui presente. Quero fazer um convite para você, ó. Dias 13, 14 e 15 de maio, a gente vai ter o Mãe, o poder da sua presença. São 3 noites, gente. 13, 14 e 15. 3 noites. E eu vou estar, com a minha filha. Vamos ser nós duas. Minha filha é psicóloga. A gente vai estar junto, trabalhando muitas questões importantes sobre a questão da maternidade. A visão da mãe e a visão da filha na maternidade. Gente, vai ser demais. 3 noites. Você pode adquirir 1 noite só, 2 noites ou 3. Mas, nós vamos falar sobre o diálogo. Nós vamos falar sobre como se libertar da culpa. Que mãe, falou em mãe, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Então nós vamos ter uma noite falando só sobre essa questão da culpa e depois nós vamos ter um tema maravilhoso que diz assim, se você não falar, o mundo vai gritar. Então vai ser show de bola. 3 noites. Entra lá no Instagram, o link tá na bio, faz a sua inscrição, tá bom? Aproveita e comenta aí, compartilha esse podcast com outras pessoas. Deixa o seu comentário se você gostou do que mais você gostou na nossa conversa, no nosso papo agora, de hoje, porque vai ser muito importante, eu vou ler tudo, vou passar para elas, vai ser bom demais. Manas, queridas, muito obrigada. Foi maravilhoso esse nosso bate-papo, descobri umas coisas que eu nem sabia. Foi bom demais, muito obrigada, viu? Foi um prazer estar com você também. Valeu demais. Gente, a gente vai ficando por aqui, tá bom? Obrigada à equipe que trabalhou aí, toda a galera que colocou a gente aqui e colocou a gente aí no ar, né? Para que você possa curtir. E para você que é mãe, um feliz Dia das Mães. Para você que é filho, corre que ainda dá tempo de dar aquele beijo especial na sua mãe nessa data tão especial, comemorativa do Dia das Mães.